Então, dando continuidade, em algumas passagens há relatos de que ele era gêmeo, era irmão gêmeo de Mateus, mas a gente também não existe nada assim que certifique esse fato. E continuando, ele tinha interesse, muito interesse por mediunidade, né? Preocupação com a luta do bem e do mal e dificuldade de entender as argumentações e de aceitação dos espíritos impenitentes, né? Como irmãos de caminhada em evolução. Então, a priori, ele tinha essa dificuldade de quando Jesus tratava com os espíritos mais endurecidos, Jesus que era todo amor, que é todo amor, então Judas ficava inquieto, pois ele entendia que aqueles espíritos não mereciam um tratamento de amorosidade, ele tinha essa dificuldade. Então, ele tinha ainda um apelo muito grande por observar a maldade e a negatividade do mundo. Em João, capítulo 14, versículos 21 e 23, tem um relato que diz: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Então, né, ele questionou por que Jesus queria transmitir para eles que nada sabiam, pessoas, né, que não tinham condição, ao invés de manifestar, de transmitir ao mundo os ensinamentos. Jesus responde: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, o que Judas Tadeu pergunta naquele momento é uma demonstração de que para ele não fazia o menor sentido que Jesus tivesse os convidado para transmitir o evangelho, né? Então, para ele, como assim, mestre? Né? Eu já entendi, eu sei que o Senhor é todo poderoso, mas nós, né, meros pescadores, o Senhor está investindo em nós para a mudança do mundo, né? E estava meio ressabiado com relação a isso, mas nem por isso ele deixou de seguir ao Mestre, né? De seguir o Mestre Jesus. E não é assim que muitas vezes nós nos colocamos diante da vida, das questões que nos são apresentadas, e não raro quando temos que fazer um trabalho voluntário, um trabalho na casa espírita, que somos convocados, a gente se percebe muito abaixo do que realmente somos, né? E muitas vezes dizemos: ah, não, esse trabalho aí é pro fulano, isso não é para mim não. Eu não tenho a menor condição de fazer, não é verdade? A gente às vezes se surpreende falando essas coisas, né? A síndrome do impostor. Eu não sou uma farsa, né? As pessoas acham que eu tenho condição, mas eu não mereço essa confiança toda, não é por aí. Mas Jesus diz a Tadeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Nós viremos para ele e faremos nele morada, não é? Então a gente precisa ter essa confiança. Foi o que, apesar de toda essa dificuldade de entendimento que o nosso irmão Tadeu apresentava, ele confiou em Jesus. Tinha sim suas indagações, mas não deixou de seguir o Mestre, não deixou de cumprir a sua tarefa de ir ao encontro desse trabalho. E em João, versículo 14, capítulo 14, versículo 12, Jesus também diz, entre outras coisas: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então, olha aí, né? O que é Jesus que está dizendo, foi ele que disse. Jesus só investe naquele que pode e tem algo a oferecer. Então, se ele confia em nós, por que nós não confiamos? Né? Se nos negamos a tarefa, é porque não confiamos no que Deus destinou para nós. Tá? Então, não estamos sendo filhos obedientes. Né? E uma
das situações, né, dos quesitos para sermos considerados bons filhos, é a obediência. Então temos que confiar que nós temos sim essa capacidade, ou temos no mínimo condições de desenvolvê-las. Por exemplo, se o dirigente da casa espírita onde eu frequento me pergunta se eu quero aprender a dar um passe, ou se eu quero evangelizar, se eu posso evangelizar, né, ou auxiliar ali na evangelização das crianças, ou alguma outra tarefa, né, participar lá da biblioteca, do bazar, né? Isso, meus irmãos, acontece porque provavelmente não é sempre, tá? A espiritualidade já sinalizou que nós estamos em condições de começar a atuar, né? Para o quê? Para que haja uma aproximação, né, da casa espírita, que não fiquemos apenas na questão da assistência, mas que já está chegando o momento da gente começar a interagir mais com esse processo, né? Mas se eu fujo sempre que a oportunidade surge, o que eu vou apresentar quando chegar do outro lado? Mãos e coração vazios, provavelmente, não é? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa é uma conhecida e sempre utilizada expressão contida no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, né? E é o que Jesus transmite a Judas Tadeu. Esquece essa atitude negativa, porque quem sintoniza comigo já está a mim vinculado. Se alguém me ama, confia na minha proposta de constituição da lei de amor. Não é maravilhoso? Livro dos Espíritos, capítulo 2, das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. Kardec pergunta na questão 995, haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Isso é uma pergunta importante, não é? Às vezes as pessoas não são pessoas más, não é? Não vivem, não tem aquela tendência à perversidade. São pessoas do bem, mas nem por isso elas deixam de se conservar indiferentes à sua sorte. Nem por isso elas deixam de estar preocupadas com a vida futura, né? E procuram trabalhar, investir nessa questão. Mas são pessoas do bem. E aí os espíritos respondem, não é? Então Kardec pergunta, haverá espíritos que sem serem maus se conservem indiferentes à sua sorte? E os espíritos respondem, há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, né? Está sempre esperando por um momento melhor, né? Um lugar mais propício, uma condição melhor. Então, os espíritos continuam respondendo, mas nesse caso sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Não é verdade isso? É verdade, sim, é que a gente não se atenta a essas questões. O que os espíritos querem nos dizer com isso? Que o progresso ocorre sempre. E se não é pelo amor, pelo trabalho, né, pela boa vontade, será pelo sofrimento. Quantas vezes passamos por situações que não precisaríamos passar? Por exemplo, eu passo horas do meu dia olhando as redes sociais, daquelas pessoas que querem parecer ou que realmente são bem-sucedidas. E aí eu olho para a minha vida e penso, caramba, tanta gente, né, cheia da grana, com uma família feliz, um carro zero, e eu aqui, sem conseguir nada de bom, não é? E aí o que a gente conquista com isso? Eu vou dar continuidade no próximo vídeo.